Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui continuando a falar um pouquinho sobre José. Nós já vimos o começo da história de José, o que ele enfrentou, o que aconteceu até que então ele se tornasse governante. Mas existe um ponto da história de José muito lindo e muito precioso que eu quero conversar com você rapidamente hoje. Nós vamos falar do coração de José e como ele perdoou seus irmãos. José foi injustamente vendido como escravo, acabou sendo vendido para o Egito por seus próprios irmãos, aqueles que cresceram com ele. Imagina aquelas pessoas que você ama, que você brincou a sua infância inteira, que vocês riram, se divertiram juntos e de repente essas pessoas sentem inveja de você e acabam te vendendo como escravo. Acabam te traindo de uma forma que você não imagina. Você passa as piores coisas na sua vida por conta dessas pessoas. Isso não é justo. Por que essas pessoas fizeram isso com você? Você não fez mal nenhum. Você simplesmente falou aquilo que Deus tinha revelado para você. E essas pessoas fizeram dessa forma. Você passa o pior momento da sua vida. Você é vendido como escravo e depois você vai para a prisão. Você está no fundo do poço. E aí começa então uma jornada diferente, onde de repente você é posto numa posição de governador do Egito. As pessoas começam a reconhecer quem você é, você começa a esquecer o seu passado e começa a ver um novo futuro. As coisas estão começando a dar certo novamente. E então, neste momento, você reencontra aqueles que te traíram. Você reencontra aqueles que te fizeram passar pelas piores coisas na sua vida. O que você faria nessa situação? Sabe o que José fez? José tenta entender o coração desses homens. Primeiro entendendo se eles trairiam um ao outro. E ele sofre muito nesse processo. Alguns momentos ele sai de frente dos seus irmãos e vai chorar. E é uma história bem comprida, então nós não vamos entrar em detalhes, mas leia na Bíblia para você entender o que acontece. E aí, enfim, José não aguentando mais, ele se revela a seus irmãos. E ele diz, sou José, e ele chora aos prantos. E os irmãos temem ali que José vá entregar eles, matá-los, e o que ele vai fazer agora? Mas José tem um coração diferente. José tem um coração perdoador. E a resposta de José a todas essas coisas é completamente diferente. Olha o que José diz lá em Gênesis 50, do versículo 19 ao 21. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José tratou o mal com o bem. E ele entende que ele não está no lugar de Deus. E quantas vezes nós nos achamos no lugar de Deus para falar, você não merece o meu perdão, eu fui perdoado pelo meu Senhor, mas esse aqui não merece o meu perdão. E José age de uma forma completamente diferente, com compaixão, com amor. Assim como Jesus nos ama e perdoa os nossos pecados e nossas ofensas. E eu queria te perguntar, você conseguiria dizer que todo o mal que te aconteceu foi propósito de Deus em sua vida? Foi isso que José fez? Ele entende que até aquilo que havia acontecido por meio de seus irmãos, pelo mal de seus irmãos, havia sido um propósito de Deus sobre a vida dele para salvar muitas vidas. Ele salvou todo um reino por conta disso. Você conseguiria não ter raiva de Deus porque sabe que os planos dele são maiores? Afinal das contas, José podia falar, meus irmãos realmente erraram comigo, mas olha esse Deus, ele quer que eu passe por tudo isso, foi Deus que fez isso comigo. E ele não fica com raiva do Senhor, pelo contrário, ele honra o Senhor com sua vida. E você conseguiria perdoar como José perdoou? José é um exemplo de perdão para nós. Nós precisamos aprender a realmente olhar as coisas por uma visão ampla como José olhou. Olhar as coisas pelos olhos de Deus. E José fez isso. E nós podemos aprender com a história de José este dia.
Eu espero que você tenha gostado. Nós nos vemos semana que vem com mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para assim que sair um vídeo você ter acesso. Então, até semana que vem. Tchau!